Bom dia. Então, pessoal, nós iremos aqui dar continuidade à nossa aula de Imunologia 2 da modalidade em Campina Grande, né, do módulo 3, tá? Como eu havia me apresentado para vocês nas outras aulas, meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica e especialista em análises patológicas, tá? Então, nós iremos analisar agora as doenças do sistema imune, né? A gente pode observar aí que eu tenho três figuras do sistema respiratório, cardíaco, né? Sistema urinário, ou sistema excretor. Então, todos esses sistemas são fundamentais, certo? São indispensáveis para a manutenção do corpo e a vida humana. Peço desculpas mais uma vez se houver algum ruído, né, no fundo. Como nós estamos nesse período de pandemia, nós estamos aí também com as atividades home office, então peço a vocês que vocês desconsiderem, tá? Então, nós analisamos aqui nosso segundo slide sobre o sistema respiratório, a anatomia e a fisiologia pulmonar. Então, é importante? É demais. Então, a gente analisa aqui essa respiração que nós iremos aí traçar, né, ou que já vimos aí do ensino básico, ensino fundamental e médio, a gente entende que essa respiração, né, esse movimento de inspiração e expiração é respiração o nome desse processo. Mas não, o nome desse processo se chama ventilação pulmonar, certo? Não é respiração, pessoal. Mas, como o senso comum de todos já foi traçado aí durante a infância, a adolescência e a fase adulta, também não fica de uma certa forma errada essa posição, tá? E também pelos costumes regionais de cada região. Então, esse movimento de inspiração e expiração se chama ventilação pulmonar, tá bom? Onde vai ocasionar nessas trocas gasosas, onde o O2 vai entrar pelas vias respiratórias e a passagem do CO2, né, o dióxido de carbono, vai sair exatamente para o ar, tá? Esse processo que nós analisamos também, ele é realizado pelas plantas, né? Onde as plantas vai receber os raios solares, liberando assim dos seus interiores o O2, os gases carbonos, né? E oxigênio. O oxigênio vai ficar suspenso nos ares, o gás carbônico, professora, onde é que vai ficar? Então, a planta vai exatamente conter esse gás carbônico também, onde os animais, né, vão consumir essas folhagens e nós se alimentamos, por sua vez, daquelas carnes, né, que são contaminadas com o CO2, o dióxido de carbono. E aí também esse dióxido de carbono vai ficar no nosso organismo. Não é vantajoso, claro que não. Então, quando o O2 ele entra pelas nossas vias respiratórias, ocasiona um processo chamado efeito Bose. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, certo? Onde esse CO2 ele é capturado e ele vai ser expelido, né? Através das vias respiratórias também. Esse processo é bem rápido, né? Isso acontece simultaneamente, em milésimos de segundos, né? Então, isso é bem interessante, tá? Então, nós temos aí dois pulmões, né? Nós temos dois pulmões, vocês podem observar nessa figura, onde eu vou ter a traqueia. A traqueia ela vai ter aí anéis, né? Que isso é muito importante. Na traqueia também vai ter alguns cílios. Esses cílios, eles são responsáveis por agarrar ou sequestrar aquilo que vai tentar, né, até mesmo contaminar o seu pulmão. Então serve também de uma barreira primária, né? Então ele vai ficar ali como soldado, aqueles cílios, né, que são exatamente as microvilosidades e vão impedir que aquelas partículas venham infectar o pulmão, tá? Então eu vou ter ali a traqueia, que vai estar exatamente com vários anéis. Observa-se que na traqueia eu vou ter exatamente uma bifurco, certo? Vai dividir em dois, né? Dividindo em dois, eu vou ter exatamente várias ramificações, né? E nas ramificações eu vou ter os bronquíolos, né? Brônquios, certo? E os alvéolos pulmonares, que são esses das extremidades, certo, pessoal? E nesses alvéolos pulmonares é que vai acontecer exatamente a troca gasosa. Professor, essa parte aqui laranja é o quê? Isso daqui, pessoal, é o diafragma, né? Então, isso daqui ele vai ficar
exatamente responsável nesse movimento de inspiração e expiração, né? Então, isso é responsável também. As costelas vão proteger exatamente os pulmões, né? Eu vou ter também um osso chamado externo, que vai ficar no meio, tá? Que vai ser responsável também por esse processo, tá? E em termos de quê, professora? De encher, né? Contração e relaxamento, tá? Contração e relaxamento. Contração é quando eu vou absorver exatamente o O2 e relaxamento quando eu vou exatamente expelir esse CO2, né? O dióxido de carbono. Anatomia e fisiologia do mesmo, né? Eu vou ter exatamente nos brônquios, né? Eu vou ter o corte transversal, vocês podem dar uma olhada, ó, do bronquíolo. Eles vão estar dessa espessura, né? Vou ter esses capilares. Aí vocês observam que eu vou ter aqui, ó, lá nos alvéolos pulmonares, a gente pode até dizer que é uns cachinhos de uva. Eu vou ter o sangue, né? Venoso vai passar, que vai estar ali com o gás carbônico, né? Ele vai passar, é como se fosse exatamente um filtro, né? Então, é exatamente essa troca gasosa, ela é chamada de hematose, tá? Onde o CO2 ele vai ser capturado, né? E o O2 ele vai voltar novamente para o coração, né? As hemácias, e as hemácias vão estar ali presentes, né? Que é o componente sanguíneo, e o coração ele vai fazer exatamente aquele movimento, né? Sístole e diástole, né? Sístole e diástole. Então, ele vai contrair e relaxar. Nesse relaxamento, ele vai exatamente mandar para os órgãos, né? Para os membros periféricos, para os tecidos, exatamente esse sangue, tá? Então, acontece essa troca gasosa e a gente vai ver exatamente quando tem algum problema respiratório, ou seja, um asma, uma bronquite. Será que vai exatamente ocasionar uma interrupção dessa passagem? Porque esse canal que vocês estão vendo aqui, dessa coloração aqui meio amarela, é onde os gases vão exatamente entrar, né? Para chegar exatamente a esses cachinhos de uva, que são os alvéolos pulmonares, tá? Então, nosso terceiro slide. E essas doenças do aparelho respiratório, né? As doenças do aparelho respiratório são aquelas, né, que atingem órgãos do sistema respiratório, pulmões, boca, faringe, fossas nasais, laringe, brônquio, traqueia, diafragma, bronquíolo e alvéolos pulmonares. Pessoal, também me esqueci de falar para vocês que o nosso pulmão, ele tem um revestimento, né? É como se fosse exatamente uma proteção. Na verdade, é uma proteção. Se chama pleura, né? Então, a pleura ela vai estar exatamente guardando o pulmão também, tá? Então, isso é importante a gente detalhar tudo isso, tá? As enfermidades do sistema respiratório mais frequentes são bronquite, rinite, sinusite, asma, resfriado, gripe, faringite, efizema pulmonar, câncer do pulmão, tuberculose e pneumonia, né? Então, a gente observa que o aparelho respiratório, ele começa já aqui, ó, das fossas nasais, né? Também tem a boca, né, pessoal? Porque também ela faz parte do aparelho respiratório, porque observa quando nós tampamos nosso nariz, né? Só que quando o nosso nariz ele fica tampado, que a gente às vezes pensa que é uma, até mesmo, eita, eu tô gripado, vou usar um Sorine para destampar. Gente, isso daqui é uma forma de defesa. Quando o teu nariz ele vai ficar exatamente tapado, né? Que você não consegue respirar pelo nariz. Teu nariz está te protegendo de agentes estranhos, tá? É uma defesa. Então não é ruim, é uma defesa também. É porque ele está identificando que tem alguma partícula pequena. No nosso nariz tem cílios, né? Também tem aqueles pelinhos, que eles fazem parte também dessa proteção, né? Onde o ar ele vai ser umidificado, né? Vai ser exatamente feito ali um processo de filtragem, né? Então é importante demais. Então, cada coisa, pessoal, que existe no nosso organismo, ele tem um propósito, né? Então, o nosso sistema respiratório, ele começa desde as fossas nasais e aí vai descendo pelo todos esses processos, né? Laringe, faringe, traqueia, diafragma e assim sucessivamente, tá? Observa que esse diafragma fica bem baixo aqui, ó, tá aqui nessa coloração vermelha, que a gente viu ali laranja, né? Mas aqui tá vermelha, tá? E a gente vai falar um pouco das doenças, né? Então, como é que funciona essa gripe, né? Aí eu tô gripado, o que é que acontece? Eita, gripei muitas vezes esse ano, né? Então, o que é que vai acontecer?
Gripe, pessoal, geralmente as pessoas têm no ano umas 4 sessões de gripe, tá? É normal. Porque a gente tem contato com vários processos químicos que existem no ar. Então é normal a gente ter contato e aí ocasionar algum processo desse, tá? Então também não identifica que teu corpo tá com algum problema, não. Mostra que teu corpo também está reagindo a processos estranhos que estão querendo infectá-lo, tá? Então, primeiro, né, o vírus entra no trato respiratório, como vocês veem aí na figura 1, são partículas pequenas. Nós temos vários e vários vírus, né, na gripe. Na segunda figura, né, que vocês estão vendo, após entrar no trato respiratório, o vírus começa a se replicar. O trato respiratório incha e inflama. Gente, esse é o grande problema. Porque quando o teu trato respiratório ele vai inchar e vai inflamar, os brônquios, né? Os brônquios, bronquíolos, eles vão também inflamar. Ou seja, aquela passagem, aquele canal que é específico para os gases, para realizar as trocas gasosas, eles criam como se fosse um muco. E esse muco exatamente vai dificultar essa troca gasosa, tá? Então, esse é o problema. Uma vez dentro do sistema respiratório, o vírus entra na corrente sanguínea e os primeiros sintomas, né, começam a aparecer. Então, você vai começar a ter aquela coriza, aquela dor no corpo, a indisposição, né? Você vai ficar exatamente com uma febre, geralmente, 38 graus. Mas, pessoal, não vai se prolongar por muito tempo, certo? Se for uma gripe e um vírus simples, né? A gente sabe que tem vírus, a gente vai poder selecionar aí o vírus da influenza A, que também é um vírus que causou vários e vários problemas, principalmente em 2009, né? Graças a Deus a gente tem hoje vacinas, né, contra esse vírus. Então, quando você tem contato com esse vírus da influenza A, você já tem anticorpos, como a gente falou lá no outro vídeo, células específicas que vai exatamente te defender, né, contra esses agentes estranhos. Então, nessa terceira imagem, quando você está indisposto, né, sua temperatura sobe, você vai ficar um pouco fraco, vai ter aí uns batimentos cardíacos acelerados, vai ficar exatamente um pouco confuso, mas é normal, tá? Resfriado. Então, eu tenho aí a gripe e o resfriado. Tem diferença? Tem. Resfriado é uma infecção viral comum no nariz e na garganta, ao contrário da gripe. Então, a gripe a gente sabe que é ocasionada aí por um vírus, né? Que pode aí pendurar por uma semana, certo? Ou mais, ao contrário da gripe. Um resfriado comum pode ser provocado por muitos tipos de vírus diferentes, né? A condição costuma ser inofensiva e os sinais e sintomas geralmente desaparecem em 2 semanas. Então, é aquele que não vai ocasionar algum efeito patológico mais é, brusco, né? Mais exatamente que vai danificar ali o seu pulmão e deixar até mesmo alguns efeitos ruins para você, né? Nocivos, né? Então, vai ser um resfriado comum, né? Que vai desaparecer ali em torno de 2 semanas, vai fazendo também essa coriza, né? Geralmente você vai ter uma febrezinha, mas tudo bem leve. Os sintomas incluem secreção nasal, espios e congestão. Febre alta, os sintomas graves sintomas graves, né, são razão para consultar um médico, especialmente em crianças, né? Então, em crianças, exatamente, a gente vai ver que vou ter um aumento da temperatura, né? Em crianças, a gente vale salientar que temos que ter muito cuidado para a criança não convulsionar, né? Então, febre em criança, a gente tem que sempre abrir mais os olhos e ter esse cuidado, né? Uma febre em adulto é perigoso, professora? É, né? A gente até pode analisar que seja, mas em criança, pessoal, o risco é bem maior, né? Tem crianças que convulsionam e aí ela fica com vários e vários problemas durante toda a vida. Então, em adulto, a gente é mais resistente, né? Mas a criança a gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, às vezes é um simples resfriado, simples gripe, mas na criança a gente tem que ter esse cuidado maior. A maioria das pessoas se recupera por conta própria, em 2 semanas. Medicamentos vendidos sem prescrição médica e remédios caseiros ajudam a controlar os sintomas. Ou seja, você pode se medicar em casa, né? Às vezes um chazinho vai ali aliviar essas dores, vai tirar aquele cansaço do seu corpo e assim sucessivamente. Então, eu vou ter aí 2 quadros, né, de gripe e resfriado.
Na gripe, eu vou ter febre acima de 38 graus, né? Vou ter dores de cabeça e pelo corpo todo, vou estar ali cansado e disposto, né? Vou ter tosse moderada com ou sem expectoração. O que seria essa expectoração? Exatamente um muco, né? Então, eu não vou, ou posso ter ou não posso ter, tá? Dura 15 dias ou mais. Os sintomas podem persistir por semanas, então eu posso ter exatamente essa durabilidade, diferente do resfriado, que vai durar ali 2 semanas no máximo, tá? Resfriado. Febre baixa ou sem febre, espirros e coriza nasal, dores de garganta nos primeiros dias, tosse leve durante cerca de 7 dias. Então, vocês podem observar que vai ser o oposto, né? Vai ser uma coisa assim, bem mais branda, né? Não vai ser tão agressivo. Então, assim, você vai se curar bem mais rápido, você não vai ter ali sintomas tão bruscos, né, pessoal? E você vai poder exatamente ter essa distinção. Se teu sintoma durou ali mais do que 2 semanas, então tu analisa que não é exatamente o resfriado. Tu vai ter exatamente uma gripe, né? E vai produzir muco, então tu teve uma gripe, né? Então vai ser bem diferenciado de um resfriado comum, tá? E na pneumonia, né? O conceito é uma inflamação aguda do parênquima, né? Parênquima pulmonar. Parênquima pulmonar. Alvéolos e bronquíolos. Então eu vou ter exatamente uma inflamação desse conjunto, né? Tanto dos alvéolos e brônquios, certo? Vou ter essa inflamação, né? Que vai aumentar, comprometendo a troca gasosa. Então, vai gerar muco, pessoal. Vai gerar muco. Geralmente, pessoas que têm pneumonia vai ter uma mancha no pulmão, né? Que vai dificultar exatamente essas trocas gasosas e vai ter aquela produção excessiva de muco. Por isso que as pessoas que têm pneumonia, elas podem evoluir para um quadro grave, ela pode entrar em uma sepsemia pulmonar e, infelizmente, a óbito. Pneumonia em crianças e idosos é bem mais complicado, né? Geralmente, criança que tem pneumonia e pendura aí por muito tempo, o idoso também, algumas das vezes eles vêm a óbito, né? Então, a gente relata aqui no Brasil, né? As pneumonias são as primeiras causas de morte entre as doenças respiratórias e ocupam o quarto lugar na mortalidade geral entre adultos, quando as causas externas, como os acidentes, são excluídas. Então só o que vai excluir, pessoal, é acidentes. Então a pneumonia ela entra aí como quarto lugar de morte, né? Causando aí mortalidade na fase adulta. Porque também tem pessoas que chegam a ficar internas em hospitais com outra patologia, desenvolvem ali um quadro de pneumonia e infelizmente ela vem a óbito, tá? Bronquite é uma inflamação da mucosa, né, dos tubos brônquicos, que transportam ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, todos esses processos respiratórios, analisa que eu vou ter um problema, uma interrupção nessas trocas gasosas. Essas trocas gasosas exatamente vão ficar com deficiência, né, com dificuldade de fazer o seu processo normal. Vai ter também na bronquite um excesso de muco, tá, pessoal? Então, isso é importante, que vai exatamente segurar nessas ramificações, né, nesses alvéolos, né? Então, transporte de gases vai exatamente ter sua interrupção. Aí que dificulta exatamente o problema dessas trocas e a pessoa exatamente não consegue respirar. Já na asma, eu vou ter exatamente também uma inflamação, mas a gente vai estar usando a bombinha, né? Então a bombinha vai estar ajudando muito, né, nessa dilatação. A asma, condições em que as vias aéreas de uma pessoa ficam inflamadas, estreitas e inchadas. Então, eu vou ter exatamente o que? Aquela inflamação, quando vai ficar como se fosse calibroso, né? Então, vai dificultar também a passagem do ar. Deixa eu ver aqui. Além de produzir um muco extra, o que dificulta a respiração. Então, todos esses processos, a sinusite, a rinite, vão ser inflamações. Já a sinusite, eu vou ter exatamente os seios da face com muco, né, gente? Você vai sentir aquela dor de cabeça, aquela indisposição, aquela dificuldade exatamente de abrir os olhos, né? E geralmente, né, quem tem sinusite, eles fazem aquelas inalações, né? Onde vai fazer trazer, ocasionar aquele alívio, né? Principalmente na face. Então, os seios da face vão ficar exatamente cheios de secreções, certo? Tanto os seios da face como aqui, nossa testa, né?
Vamos lá. Rinite, congestão nasal, é uma doença infecciosa das vias respiratórias superiores, principal na mucosa nasal. A rinite é principal causada por um vírus e é muito comum no outono, inverno e início da primavera, e muitos associados ao resfriado. Então, quando vai mudando também de tempo, né, a mudança das estações, então várias doenças respiratórias, resfriado, rinite, quem já é alérgico vai desenvolver esses processos, né? Esses processos patológicos, mas os processos também bem brandos, tá? Então é normal. Qual é, professora, um dos processos respiratórios que nós temos que atentar mais? No caso da pneumonia, no caso da asma. Então, assim, esses processos como tanto sinusite como a rinite, que são alergias que dá para controlar, né, que são processos alérgicos bem mais brandos, tudo bem, mas esses processos que vão ser mais invasivos ao pulmão, então a gente tem que ter esse cuidado maior, tá? E doenças cardíacas, né, pessoal? Porque a gente sabe também que o pulmão e o coração eles trabalham juntos, né? Eles vão receber ali sangue arterial, sangue venoso, e nós temos que ter essa ligação, né, pulmão e coração. Doenças cardíacas que afetam o coração e os sanguíneos incluem problemas estruturais e coágulos, né? Alguns comuns, né? Então, vou ter ali aumento da pressão arterial, AVC hemorrágico, parada cardíaca e insuficiência cardíaca. E a gente vai ver nos próximos slides, né, sobre tudo isso, mas vamos aqui para a insuficiência cardíaca. Então, aqui eu dei uma breve explanada sobre os problemas cardíacos, certo? Doenças cardíacas que afetam o coração e os vasos sanguíneos, incluindo problemas estruturais e coágulos, né? Então, ali eu vou ter o aumento dos batimentos cardíacos, né? Como eu falei para vocês, o coração faz um movimento sistólico e diastólico, certo? O miocárdio, ele é um músculo cardíaco, né? Que vai ser afetado, né? Vai ser afetado, ocasionando aí morte, né? A morte aguda, né? Em pessoas com menos idade, menos de 30 anos, menos de 50, geralmente é fatal um ataque cardíaco, né? Diferentemente em pessoas que são acometidos de mais idade, né? Então, eu vou ter ali uma pressão arterial alta, né? E, mais uma vez, eu digo a vocês que tanto o coração, o pulmão e o sistema excretor, eles fazem uma ponte, né? Como se eles fossem trigêmeos. Então, o coração, ele depende muito dos rins, certo, pessoal? Porque os rins controlam a pressão arterial, né? A gente lembra aí lá daquela fase de química, né? Da bomba de sódio e potássio, o quem é que eu tenho dentro mais da célula? É o sódio ou o potássio? A gente sabe que é o potássio, não é o sódio, né? Então, tem que ter aquele equilíbrio, né? Então, se tu não tem aquele equilíbrio, pessoas que utilizam muito sal, né? Que ingerem muito sal, vão poder desenvolver problemas da pressão arterial. Se tu tem problema na pressão arterial, tu vai ter exatamente um aumento, a passagem sanguínea vai ficar exatamente constante, batimentos cardíacos super acelerados e você pode ter ali um AVC isquêmico ou hemorrágico. Tem diferença? Tem. A gente vai poder comentar nas próximas aulas, tá? Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, entre elas a de filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo e a manutenção do equilíbrio de eletrólitos no corpo. Então, eles vão trabalhar, gente, para exatamente mandar o que não serve do nosso organismo. Nós ingerimos a comida, é feita exatamente essa degradação no estômago. O estômago exatamente passa para o intestino, que vai ser absorvido, né? O fígado metaboliza, e o que o fígado metaboliza, os rins exatamente vai fazer aquela filtração, o que presta e o que não presta. O que não prestar, ele vai excretar, e o que presta, ele vai exatamente jogar para o nosso corpo novamente. Por isso que nós, quando encontramos alguns fatores lá, tipo proteínas demais, creatinina, bilirrubina, albumina sérica, tudo elevado no nosso organismo, o sangue, é porque o nosso rim não está fazendo exatamente sua função direito. Então, se ele não está fazendo a função dele direito, é porque também o fígado está com déficit, né? Então, é muito legal a gente poder correlacionar esses dois órgãos, coração e pulmão. Não, na verdade, são 4 órgãos, né? Mas, professora, qual é o órgão top lá da linha, professora? Claro, gente, é o fígado. O fígado ele é responsável, eu, pelo menos particularmente, ele tem aí mais de 500 funções, então o fígado ele é responsável pelos processos importantes do organismo, tá? Então a gente vai abordar outros aspectos nos outros slides. Eu espero que vocês tenham
compreendido um pouco sobre essas partes tão importantes do sistema respiratório e uma breve introdução do sistema cardíaco e excretor, para que vocês possam exatamente ter a noção de quão é importante todo esse sistema que está referente aí ao nosso sistema imune, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Peço que vocês, mais uma vez, possam se atentar e estudar, tá bom? Então, até mais. Se vemos nas próximas aulas.